Bom dia a todos, um prazer estar aqui novamente com vocês, podendo falar, podendo transmitir conteúdos essenciais que tocam a nossa alma, tocam o nosso coração e falam diretamente com as nossas questões mais profundas. Bom dia, querida Noemi, que bom tê-la aqui. Então vamos lá, né? A live de hoje é sobre Deus, a gente falou de Deus na última semana também, né? Falamos de Deus, só que o Deus da infância, né? Foi o tema que eu trouxe. Então, você que está chegando agora, dá uma olhadinha nos outros vídeos, né? Nas outras lives. Essa é a 12ª live aqui do Quinta Essencial, e tem também muito material, tanto no meu YouTube, quanto no meu Instagram, todos de trabalho interno ali sobre espiritualidade integrativa e autoconhecimento. Então, essas lives são todas nessa linha, né? Uma forma mais próxima de você abordar a espiritualidade. Então, um novo entendimento da espiritualidade que não tem a ver com religião, não tem a ver com crença, não tem a ver com espiritismo ou misticismo, né? Então, espiritualidade integrativa, que é como eu trabalho aqui, é autoconhecimento, autoinvestigação e ativação dos poderes que você é. Somos, né, temos em nosso, né, em nós somos grandes centros de poderes, das nossas vários recursos internos que a gente vai aprendendo a ativar e assim então compreender, né, que a espiritualidade não está distante da sua realidade, não está distante da sua vida cotidiana, do seu aqui e agora, do seu corpo, do seu ser, do seu pensamento, do seu sentimento. É uma única coisa, né? Então, aqui nesses trabalhos de espiritualidade integrativa, a gente vai aprofundando tanto o macro quanto o micro, compreendendo que são todos uma única origem entrelaçada. E hoje é muito. Isso vai amarrar bastante, porque a gente está falando de Deus, né? Então, Deus, meu Deus, meu Deus. Que tema, né, para a gente falar e que todos nós já nos perguntamos em alguma vez, né, em algum momento, o que que é Deus? O que que é essa força? Quem é Deus? A gente recebeu informações sobre quem é Deus, nossa família traz uma imagem, uma concepção do que é Deus, então nós viemos também, recebemos uma bagagem ao nascermos, né, sobre o que é isso. Então, nós vamos montando esse conceito a partir da nossa experiência, a partir daquilo que nós escutamos, recebemos, das vivências dos nossos antepassados, nossos, né, ancestrais, nossa família, nosso ambiente. Então a gente vai fazendo uma composição ali para ir compreendendo como é que eu me relaciono com esse conceito, com essa força. Então, não tenho nenhuma pretensão aqui de definir nada, certo? Nem apontar uma direção como a certa, como a verdadeira. Esse trabalho aqui que eu quero fazer, eu quero convidar para reflexão e para observação, porque hoje a gente vai trazer um pouquinho mais de conhecimento dentro da espiritualidade integrativa, né? Do conhecimento mesmo que, assim, tudo que eu estou trazendo aqui tem como fonte o Pathwork, que é o trabalho, a metodologia de autoconhecimento que eu trabalho, que eu facilito, que é uma abordagem transpessoal, uma abordagem de psicologia transpessoal, é uma forma de dizer, né? E outra é um conhecimento que vai unir, então, todo o trabalho psicológico em nós, quanto também essa compreensão, essa experiência da espiritualidade como sendo uma experiência, algo que acontece dentro de você. Então, essas abordagens, né, elas trazem ali muito conhecimento, no sentido de existem sim, né, ali dentro da metodologia, dentro desse trabalho que é uma canalização, existe um conhecimento que a gente vai e aprende nessa leitura. Porém, não tem nada a ver com algo que é um dogma, que é uma diretriz, que é uma cartilha que você deve seguir, né? São conhecimentos que são propostos para que você estude e perceba o quanto que isso ecoa em você.
o quanto que isso tem um significado para você, o quanto que isso é verdade para você. Então é muito através da experiência, né. Então hoje eu vou trazer um pouquinho, esses ensinamentos que o Pathwork traz, então, sobre Deus, né, uma proposta, uma abordagem, uma forma de compreender Deus que fez muito sentido para mim e, ampliou muito a minha relação com o que é o divino ou com o que é a força da vida, com a vida, e que eu quero partilhar aqui com vocês. Então, de forma alguma, é uma tentativa de definir, de, diminuir, né, ou tentar ali, explicar e finalizar, né, o que significa Deus ou como que a gente pode entrar em contato com Deus. Então, cada experiência é muito única, mas aqui eu quero trazer algo que fez muito sentido para mim, que eu pude experimentar, né, e através dessa experiência eu constatei que isso para mim tem um lugar de verdade, né, faz um sentido dentro de mim. E por isso eu quero compartilhar aqui com você. E te convidar a ir navegando, experimentando, né, essas percepções dentro de você, tá? Nada aqui do que eu estou trazendo é para ser lidado, é para ser encarado de uma forma de um ensinamento de fora para dentro, né? Que você põe ali numa gavetinha e segue um comportamento, né? Obediente para que você faça isso ou saia professando isso, né? Não. Toda a ideia é que você possa deixar isso te tocar e sentir se isso faz sentido para você, né? Então vamos lá. Bem-vinda, bem-vindas todas que estão chegando, Fátima, que beleza ter você aqui, que alegria, e todos também que estão assistindo, seja na gravação, seja ao vivo. Então, a gente veio, né, puxando o fio ali da live, do que a gente falou nas últimas lives, do que eu falei. Vim falando da criança nas últimas 5 lives por aí, da nossa experiência da nossa criança interior, da nossa vivência de infância, como isso como isso nos aproxima muito da nossa essência, e como isso também vai dizer muito da forma como eu me relaciono com a vida, e com as pessoas ao meu redor, e com os conceitos, porque foi na infância que nós, então, forjamos, nós criamos, nós moldamos a nossa visão de mundo, né. Então, como é importante a gente revisitar essa infância e o que eu senti ou como as minhas vivências me marcaram, né, para que eu possa hoje me tornar um elo mais, né, um elo da vida mais livre, mais espontâneo, mais lubrificado ali, né, mais em movimento, respondendo à realidade e não engessado, seguindo reações automáticas, né, sendo dirigido por impulsos inconscientes dentro de você. Então, como a gente veio falando da criança, chegamos então na relação da criança com a autoridade, e essa relação com a autoridade, então, vai passar pela relação com os pais, que são as primeiras experiências de autoridade da criança, e, né, isso eu estou só fazendo um resuminho, né, bem pontual das últimas lives. E chegamos então na ideia de Deus, que é então para a criança, é como se fosse a transposição máxima, né, do que significa autoridade. Nós aprendemos e ensinamos também, né, para as crianças, que Deus é essa autoridade máxima, né. Quantas vezes você ouviu lá na infância, ou às vezes você até fala também, né, para o seu filho ou para você, quando você era criança, ouviu: "Ó, Deus está vendo, hein", por exemplo, né. Então, Deus está vendo, Deus como se fosse uma personalidade ali que está te vigiando. E aí, então, do que a gente falou, né? Se você não assistiu essa live, fica essa dica de olhar ali, a da semana passada. Como a criança vai se relacionar com esse poder, né? A partir das imagens, das experiências que ela teve com os próprios pais ou com as autoridades que cuidaram dela. Então, como a sua percepção, a sua relação com esse grande poder está em muito pautada, até que você vá se tornando consciente disso e vá transformando isso, está em muito pautada pela sua experiência com o seu pai, com a sua mãe, com as pessoas que cuidaram de você e
dependendo de como é que foi esse relacionamento, dependendo de como que foi a sua relação com o poder, você pode, né, acabar projetando, então, isso de uma forma como se isso fosse uma autoridade autoritária, por exemplo, como se Deus fosse um Deus punitivo, por exemplo, né? Ou um Deus indiferente, ou um Deus injusto, ou um Deus leniente, que vai lá e passa a mão na sua cabeça e que resolve os problemas por você se você implorar ou se você for bonzinho, né? Então, a gente falou do Deus da infância lá atrás, né? Na semana passada, falei, a live foi dedicada a isso. E por que que então hoje a gente vai falar de uma atualização do conceito de Deus, tá? Então, hoje eu vou propor aqui, né, mais do que falar dos aspectos psicológicos, eu vou propor aqui, então, um novo olhar, um convite, para que a gente possa enxergar também, procurar, saber como procurar Deus ou essa força de uma outra forma, num outro lugar, né, a partir de um novo lugar, para a gente se conectar. Então, o nome da live de hoje, Deus Pai e Mãe, os princípios cósmicos universais. Né? Se Deus Pai e Mãe, né, Deus Pai, Deus Mãe, era também como a criança via, né? Deus como um grande pai ou uma grande mãe, nesse sentido de tinha sua mãe aqui, né? E tinha a divindade também era como se fosse uma mãe sua, né? É a referência de autoridade que você tinha. Ou o pai, né? Que você tem aqui. Sua referência também desse grande poder deve ser igual ao seu pai, né? Assim como seu pai, como você se relacionava com seu pai, né? Mas também, hoje a gente vai falar então de como Deus também pode ser pai e mãe, em que aspecto? Através de uma compreensão de que Deus também é um princípio feminino e um princípio masculino. Deus também se expressa dessa forma. Vamos lá. Então, estamos dizendo que a gente precisa atualizar o nosso conceito de Deus. Já vimos que nosso conceito de fábrica, né, a programação interna ali, aquela que veio instalada de fábrica, né, uma brincadeira, né, uma metáfora ali, mas assim, como você, aquilo que você já recebeu pronto, aquilo que quando você chegou na vida, né, era o conceito vigente nos valores da sua família, né, naquilo que foi ensinado para você. Né? Então, esse conceito de fábrica, né, ele, então, como a gente viu, é uma projeção da sua relação com a autoridade. Então, como que a gente faz uma atualização disso para a gente se tornar mais maleável, né, nesse relacionamento? Então, primeiro que um primeiro convite é compreender Deus como mais do que como uma personalidade, como uma força. Deus como uma força, um grande poder criador à sua disposição. Então, a gente pode até fazer um paralelo com a corrente elétrica, como Deus fosse, né, uma grande corrente de eletricidade inteligente que está a seu dispor. E ela é uma força inteligente, mas ela pode ser usada de acordo com a sua intencionalidade. Então, uma corrente elétrica, por exemplo, ela pode servir para iluminar uma casa, para, né, enfim, para aquecer o seu chuveiro, né, para muitas coisas, para mover turbinas e milhões de coisas que a eletricidade pode fazer, mas pode ser usada também para matar, certo? Não pode? E isso faz dessa corrente elétrica algo bom ou mal por natureza? Não, né? Então é uma grande força à sua disposição. Ela não tem um direcionamento intencional para que seja algo feito nocivo ou também para que seja algo que vai lá fazer por você algo bom. Ela em si, né, ela é um grande poder à sua disposição. Então é o primeiro convite para a gente compreender então Deus como um grande poder criador, uma força criadora que está à sua disposição. Até aí, eu acho que, né, muitos de nós já fizemos esse lugar, essa transição também de entender que Deus, né, é uma grande força, Deus é um grande poder também.
uma inteligência cósmica, né? Mas aqui, para a gente trazer mais profundamente essa reflexão, a gente pode compreender, né, que Deus tem esse aspecto, então, é um aspecto pessoal e impessoal ao mesmo tempo, né? Muitas vezes a gente vai se perguntar, então, o que é? Como é que eu sinto essa força? Como é que eu sinto esse Deus? Deus está onde? Deus é uma pessoa? Deus olha para mim, né? Como que eu me relaciono com isso? E aí, como a gente faz essa pergunta, onde que eu procuro Deus? Onde é que está Deus? E aí, o primeiro, né, esse convite que tem relação com isso que eu trouxe agora, é perceber que Deus, o único lugar que você vai poder realmente encontrar Deus é dentro de você. Que Deus não está fora. Deus não é aquele cara barbudo sentado na nuvem, no trono na nuvem, né? Mas eu sei que essa imagem, ela é muito forte, ela é muito marcante na nossa psique, né? No nosso conceito interno. Então, sempre o convite para a gente ir comparando aqui esse convite do que eu estou trazendo, mas é para você também ir trazendo o que é que você sente, não o que você acha. E muitas vezes o que você sente vai ser diferente do que você acha, do que você pensa. Seu conceito mental pode estar muito evoluído, mas o seu conceito emocional, o que as suas emoções, aonde elas respondem, vão estar, né, às vezes ali, com Deus barbudo sentado no trono na nuvem. E tudo bem. A gente precisa então assumir que nós temos essas dois conceitos que são ainda contraditórios também, né? Então isso a gente vai investigando na nossa história, investigando nas nossas emoções para que a gente possa fazer uma atualização de baixo para cima, do sentir para o pensar e não só do pensar para o sentir, que isso é bem ineficaz, né? A gente não pode forçar um conhecimento a mudar as minhas emoções, né? E isso tudo leva muito tempo. Por isso essa proposta aqui é mais de reflexão. Então, onde eu acho Deus? A única forma de encontrar Deus é dentro de você. A única forma, o único lugar onde você pode procurar e encontrar essa força é dentro de você. Por quê? Deus não está fora também? Deus também está fora. Essa força está fora, porque ela está em tudo. Mas você vai reconhecer essa natureza, reconhecer essa intimidade no momento em que você começar a se relacionar com como Deus se expressa dentro de você. E aí você vai conseguir ver isso fora. Você também vai conseguir se reconhecer ela fora e perceber e sentir Deus fora também, né? Então vamos falar de dois aspectos, que é como a gente pode perceber Deus dentro e aí também fora. A gente também vai poder ver isso fora, né? Então vamos falar do princípio criativo masculino e do princípio criativo feminino. São essas duas forças, esses dois princípios criativos que formam tudo o que existe. Uma forma da gente até facilitar o nosso encontro com Deus é compreender que Deus se expressa também, né, como um princípio criativo feminino e um princípio criativo masculino. E que é nessa união desses dois princípios que Deus então cria, que Deus se manifesta, se expressa, né? Isso também, então, a gente pode dizer também, né, que Deus, então, é pai e Deus é mãe. Podemos fazer essa analogia, entendendo que Deus, essa força, é uma força também, então, feminina e uma força masculina. E se nós pensarmos, vamos compreender que tudo que é feito, desde uma caneta, né, desde um chá que você vai fazer, até uma galáxia, né, que esse grande poder universal, então, manifesta, é feito a partir da combinação, da dança, da união dessas duas forças, masculino e feminino, que não tem a ver com homem e mulher, tá?
tem a ver com princípios criativos, que se expressam tanto no homem quanto na mulher, como em tudo que existe. Então vamos lá. Se você, né, se Deus só pode ser sentido dentro de você, encontrado dentro de você, né, isso é algo que a gente pode, quando a gente escuta, por exemplo, né, essa informação das escrituras sagradas, de que você é a imagem e semelhança de Deus, né, claro que existem muitas interpretações sobre isso, e muitas religiões, então, direcionaram essas interpretações, cada uma de uma forma, né? Mas se a gente compreender o que, que pode significar essa imagem e semelhança, né? Num sentido de que você contém dentro de você, você tem ali os seus recursos, né? Os seus atributos. Então, dentro de você, Deus é como você tem os mesmos atributos divinos de Deus, dessa grande força. Então, vamos pensar na corrente elétrica, né? Essa corrente elétrica de poder e inteligência, de pulsação de vida, força de vida inteligente, tá? Uma outra forma da gente chamar. Ela está fora de você, ela rege, né? É ela que cria do lado de fora, e você é feito desse mesmo material, você é feito desse mesmo poder, você é esse poder. Você é esse poder também. Essa é a sua natureza, isso está dentro de você, né? Então, esse é o primeiro a grande mudança de compreensão de que quando eu, ainda baseado nas minhas percepções da infância, me relaciono com Deus como se fosse uma personalidade fora que vai fazer algo por mim, né? Então, Deus é um homem ou Deus é uma mulher, né, que vai então fazer algo para mim, que vai me impedir de fazer algo, que vai me proibir ou que vai me presentear ou me premiar, né? Quando eu tenho essa relação, ainda eu estou ali muito impotente, eu estou muito dependente, eu estou me relacionando com esse Deus fora de uma forma como uma criança, né? Uma criança que depende do bom humor do barbudo, né? Lá de cima, por exemplo. E não é o que a gente está propondo aqui, esse shift de consciência, essa mudança de consciência. Calma aí, eu sou a imagem e semelhança dessa grande força de vida, significa que eu tenho em mim os poderes de criar a minha realidade, né? E eu posso moldar essa realidade usando essas forças internas minhas. E aí essas forças masculino e feminino, né? Que eu vou falar um pouquinho mais aqui de como é que elas se expressam. Então, entender que você é imagem e semelhança, quer dizer que você tem os mesmos atributos divinos, né? Que está em tudo. Os mesmos atributos, as mesmas qualidades, né? Claro que num grau diferente de quem criou a galáxia, de quem ou o que for essa força que criou as galáxias e o universo, tá? Eu não tenho um poder de criar uma galáxia, mas eu tenho um poder de criar a minha realidade, o meu mundo, a minha pequena galáxia interna, de lidar com as minhas questões internas, de criar, né, os meus relacionamentos, né, de criar o meu trabalho. Então, a gente tem isso, né? E também somos regidos pelos mesmos princípios e leis. Então, no princípio criativo masculino, a gente pode dizer, então, que temos ali essa força da atividade, né? E aí eu vou convidar você a refletir, então, a sintonizar com a parte em você que é esse princípio ativo criativo, né? Que são as suas intenções, a sua intencionalidade, a sua vontade, né? Olha só, tudo isso que vai movendo esse princípio ativo, então a sua capacidade de agir, o seu pensamento que escolhe intencionalmente o que você quer, aquilo que a sua capacidade de elaborar, de desejar, de querer, né, de colocar em movimento. Isso é o poder divino, né, que a gente pode chamar, ou é o princípio criativo masculino, ativo, né?
a gente pode entender como o arco e flecha, né? Aquela flecha que é, então, o alvo, a mira, a intencionalidade, aquilo que você quer, usando dentro de você a capacidade de pensar, discernir, né? Compreender, projetar, né? Identificar, clarear, selecionar todos esses poderes aqui, né? Desse centro, então, mental, sua capacidade de sentir, sua capacidade de se relacionar, né? Sua capacidade de querer, de desejar, né? Então, essas capacidades desses centros, que são as nossas faculdades inerentes de todo ser humano, né? São usadas ali nesse lugar de você lançar uma flecha certeira. Então, esse é o princípio criativo masculino, ativo dentro de você, né? Um aspecto de Deus, um aspecto, né, desse lugar mais que a gente poderia chamar de intencional. E qual é o outro aspecto que nós também temos em nós? O aspecto, então, feminino, receptivo, que é o quê? É o alvo, vamos dizer assim, né, do arco e flecha ali. Ou é a terra, se você compreender que o masculino é a semente, né? É a ideia, a intencionalidade, é o querer, é o desejo que você planta e a terra recebe, né? A terra recebe e internaliza e ela manifesta aquela intenção, tá? Então, o poder criativo receptivo ele está mais num aspecto que a gente poderia compreender que era um aspecto mais impessoal, vamos dizer assim, de Deus, porque ele se manifesta como? Através das grandes leis universais que regem tudo que existe. Então, é uma inteligência, né? É a substância divina, se a gente compreender que é aquilo que pode ser modelado, é aquilo que pode ser transformado, aquilo que pode ser moldado de acordo com a intencionalidade, de acordo com a sua vontade dirigida, né, consciente, e os seus recursos sendo usados ali nessa direção. Então, essas leis divinas, né, que é um aspecto como a gente pode também compreender e se aproximar, né, de Deus, compreendendo que Deus é a lei, são as leis de tudo que é, né? As leis que existem. Por exemplo, né, a lei da causa e efeito. Vamos pegar essa, porque esse é um tema que dá umas 5 lives, né? Lei da causa e efeito não é uma lei que alguém foi lá e decretou, né, para forçar você a obedecer, né? Essas leis divinas, quando a gente fala das leis divinas, a gente está falando de grandes trilhos, grandes caminhos, né? Grandes rios para onde tudo flui em harmonia e bem-aventurança. Tem uma ordem, tá? Então a lei é a lei, a gente pode compreender como uma ordem divina, né? Uma ordem universal, uma grande ordem benéfica, benigna, que põe tudo em coesão e harmonia, né? Então tudo que existe fora, dentro, tudo, todo o universo, galáxia, pensamento, tudo é regido por essas leis, né? Tudo é orientado por elas, tudo é permeado, né? É o fio, é a linha que costura tudo, né? Então Deus também se expressa como essas leis, como esse bom funcionamento de tudo que existe. E aí a sua semente criativa, né? Ela vai também então poder somar, ela vai poder ser recebida por essa grande teia inteligente e vai poder florescer, frutificar, prosperar, se ela estiver de acordo com essas grandes leis, por exemplo, da causa e efeito, né? De que tudo responde a um efeito, toda causa tem um efeito. Se a sua causa, se aquilo que você planta, né, é uma semente de maldade, vamos dizer assim, você vai colher maldade. Se você planta uma semente de fé, de bondade, de gentileza, de aceitação,
você vai colher isso, né? Por exemplo, isso se a gente pensar, não dá uma grande segurança, não dá uma grande, assim, né, uma sensação de: "Nossa, a vida é confiável", né, porque se eu plantar banana, eu vou colher banana. Se eu plantar limão, eu não vou colher abacaxi, né. Então, isso é uma das formas, por exemplo, que a gente pode compreender essas leis divinas. Existem várias outras, eu já falei muitas vezes em outras lives, mas a gente volta a falar em outros momentos, né. Então, a lei da autorresponsabilidade, né, a lei da causa e efeito, a lei do dar e receber, a lei do amor, são várias leis que a gente vai compreendendo, né, vai trazendo uma compreensão que vai percebendo, olha, a realidade realmente ela responde a esses grandes princípios, né. Então, isso eu estou dizendo porque é como a gente pode compreender esse princípio feminino de Deus, né, dessa grande força. Então são aquele rio de bem-aventurança e luz e beleza e força e união que faz tudo prosperar e tudo crescer. Então, quando a criança, né, olha e projeta em Deus a responsabilidade por resolver a sua vida, né, quando você está lá revoltado com Deus, né, nessa ideia de: "Puxa vida, Deus como que Deus deixa tudo isso acontecer? Como que Deus pode deixar desgraças, tristezas acontecerem, né? Deus é insensível, Deus é falho, Deus é injusto, né? Como é que tem injustiça no mundo?" Então, é a criança em nós que está olhando para essa força à nossa disposição, olhando os efeitos das causas que nós mesmos colocamos em movimento e projetando em Deus que a responsabilidade por isso que nós colocamos em movimento é de Deus, é dessa autoridade fora, né? E aqui, então, esse convite para essa mudança é: calma lá, se eu tenho poderes, eu tenho a capacidade de escolha, eu tenho a capacidade de ir ativando o meu livre-arbítrio, à medida que eu vou ganhando consciência do que eu penso, do que eu quero, e também, inclusive, e honestamente, assumindo que nem tudo que você quer é uma belezinha, nem tudo que você pensa é luz, é paz e amor, não é verdade? Nem tudo que você sente e deseja é para o bem maior. Nós temos que ter a integridade, e isso a gente conquista dentro de um trabalho de autoconhecimento, numa terapia guiada nesse sentido da espiritualidade integrativa, né, que não é somente uma terapia que vai te ajudar a compreender os seus aspectos psicológicos, que é muito importante e é válido, mas é também algo que vá ativar qual é o seu propósito de vida, propósito de alma, né. Então ali você vai ser convidado a olhar lá profundamente para a sua intencionalidade negativa, para o seu eu inferior, para a parte em você que é destrutiva, que é negativa, né, que é separatista. Então, conhecer esses aspectos vai te trazer de novo o poder de perceber: "Isso que está acontecendo na minha vida, será que tem alguma coisa a ver com a minha negatividade? Será que isso pode ser um efeito de algo que eu consciente ou inconscientemente coloquei em movimento, que vem da minha negatividade?" Sim, com certeza, né. E aí você vai liberando essa imagem de Deus, é claro que isso a gente não faz num final de semana, a gente vai, né, trabalhando isso por tempo, né, para que isso possa ter um efeito nos seus sentimentos, para que você possa vivenciar isso e não só entender, né. Mas a gente vai então liberando essa imagem do Deus fora, indiferente, injusto, ou muito bonzinho, ou que prefere uns e não outros, né? Que gosta de um povo e não gosta de outro. Vai liberando todas essas projeções para ir percebendo Deus em mim, Deus que eu sou. Então, não Deus que faz algo para você, mas Deus que faz algo através de você. Você é uma manifestação do poder
de Deus. Você é um representante, vamos dizer assim, você é um exemplo vivo, você é um representante que tem todos os atributos divinos dentro de você. Então, eu preciso conhecer, eu preciso me conhecer. Quais são as minhas forças negativas, as minhas forças positivas, as minhas qualidades, os meus defeitos, as minhas motivações saudáveis, as minhas motivações doentias, egoístas, medrosas, vingativas. Eu preciso conhecer, porque é essa força em você, é essa intencionalidade em você que está dirigindo essa eletricidade, que está ali direcionando esse grande poder criativo à sua disposição, né? Compreendem? Então, pois é, profundo, né? Porque aí então é sua responsabilidade usar bem essa energia criativa. E aí a gente precisa conhecer, porque a gente muitas vezes vai usar de forma distorcida, até a gente ir realmente alinhando, purificando as nossas motivações, conhecendo profundamente, se aceitando, aprendendo a amar, aprendendo a gradualmente transformar a sua intencionalidade negativa, a sua negatividade, as suas limitações, acolhendo as suas dores, para ir despertando em você, né, a intencionalidade positiva, a intencionalidade de unir, de usar os seus poderes para o seu melhor e para o melhor de todos, né, o bem maior. Porque na realidade, nós todos somos um, estamos ligados, né? Por isso é tão importante. Por isso é tão importante e tão efetivo e tão profundo quando você faz esse trabalho de autoconhecimento, você se compromete com limpar o seu jardim interno, com, sabe, catar a sujeira que está dentro de você, se responsabilizar por limpar a sua sujeira interna, seus conceitos errôneos, as suas projeções, as suas expectativas, a sua negatividade, seus conceitos inconscientes. Quando você cuida disso, você está fazendo um serviço ao planeta que é imenso. É imenso. Você está se tornando um elo saudável na corrente da vida. E você não está poluindo mais, vamos dizer assim, né? Favorecendo que o erro vá se perpetuando no ciclo vicioso. Você vai, então, podendo ali oferecer o seu melhor, né? Então, vamos finalizar. Dá para a gente falar muito, né? Mas a grande chave que eu quero, então, que, né, seja ali o convite principal para a reflexão, né, de hoje, é compreender, então, Deus como não aquilo que vai agir para você, mas aquilo que age através de você. O seu uso intencional e consciente da força de vida que está à sua disposição, que é como a gente pode chamar Deus, né? Então, o masculino, a força ativa, né, o princípio criativo ativo, que a gente pode chamar de masculino, vai agir em você, você pode ativar esses poderes em você, como? Tomando consciência, né, do que você quer, do que você pensa, do que você deseja, do que você intenciona, né? E aí, claro, usar os seus recursos de planejar, desejar, querer, pagar o preço por isso, né? Então, o ativo, a força da ação, da atitude, são recursos que você tem, né? Seus desejos, os seus sentimentos, os seus pensamentos, todos são forças criadoras. Você quer e você está criando, saiba disso ou não, né? E a gente cria as coisas bonitas e as coisas, né, feias, vamos dizer assim, porque tá tudo lá dentro da gente. Saiba você ou não, você já está criando, já está usando seus poderes criativos. E o princípio criativo feminino, que seria a capacidade, então, de receber, de deixar isso atuar, né, de deixar isso penetrar, de moldar. E aí isso né, a gente pode compreender esse princípio feminino como as próprias leis divinas que são e que movem para você, vamos dizer assim, né? Não só para você, mas elas põem em movimento aquilo que você planta, né? Aquilo que ela floresce, né?
é aquilo que é o útero que recebe a semente e gesta, né? De uma forma que não depende mais da sua atividade, da sua intencionalidade. É justamente aquele momento da entrega, né? E como é importante a gente ter esse princípio, né, íntimo em nós, porque muitas vezes a gente vai atrapalhar a nossa criação porque a gente não tem paciência de esperar, porque a gente não tem confiança de entregar e falar: eu fiz a minha parte e agora eu deixo que a natureza, né? A gente pode usar essa metáfora, a natureza, eu deixo que as leis, né, benignas, benéficas, façam a sua inteligência, elas possam fluir e, né, essa minha semente possa prosperar, porque eu confio nisso, porque simplesmente ela é inteligente e automática, ela tá aí, é o rio da vida, né? É a terra fértil. Então, esses aspectos da confiança, da entrega, da paciência, do ser, né? Do lugar em que você se se retira do querer ficar lá, vendo se a sementinha já cresceu, dando uma cavucada na terra, ai, vai raiz, desce, vai, enraiza, só, não. Aí, o que esse momento, né, esse princípio é o princípio da receptividade, da entrega, né, de poder então confiar e entregar, né. Então, muito bem, gente, era isso que eu queria trazer para hoje e espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou adorar ouvir as dúvidas de vocês, comentários, então deixem, se você está assistindo esse vídeo aqui, escreve ali o seu comentário, coloca ali no post, por favor, podem divulgar essa live, mandar para quem vocês quiserem também. É uma alegria poder chegar em mais corações, né? Ter mais dessa troca. Então, hoje não sei por que não funcionou aqui o meu canal do YouTube, não sei o que aconteceu, eu filmei, mas está tudo escuro aqui. Vamos ver se ficou lá. Mas podem entrar no meu canal do YouTube também e se inscrevam lá, assinem aqui também para vocês receberem esses vídeos. E deixo o convite, né? Porque tudo isso que eu estou trazendo aqui é o trabalho que eu faço como terapeuta, né? Dentro do trabalho da espiritualidade integrativa, como facilitadora dos grupos de estudos de espiritualidade integrativa. E se você quiser conhecer mais, você pode falar comigo, eu vou estar muito feliz, vou estar feliz e disponível para acompanhar você, né? Para te ouvir, então, para a gente trabalhar junto e desvendar esses poderes internos para que você possa criar a sua vida, né, da forma mais rica, né, da forma que você pode, da sua potencialidade divina, né, de tudo aquilo que é a sua ideia divina, sua vontade divina, os princípios mais elevados dentro de você podem criar para você e para o mundo, né, para todos. Então, é isso. Muito obrigada pela presença, uma linda semana e até breve.